Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este é um dos textos mais importantes do cristianismo e aponta para a figura de Cristo. No entanto, um cientista que trabalha a favor da teoria de que vivemos em uma simulação pensa que essa passagem pode confirmar que realmente estamos numa Matrix. E se for verdade? Antes de mergulharmos no pensamento desse cientista, vamos nos aprofundar no texto bíblico. As Escrituras nos apresentam Cristo em diferentes estados. Isso significa que, conforme o testemunho bíblico, Cristo agiu em diferentes papéis ao longo dos tempos. Quando a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, está se referindo ao estado de Jesus antes de encarnar. A história de Cristo não começou com seu nascimento em Belém. Na verdade, a segunda pessoa da Trindade nunca teve começo. Ela sempre existiu. O apóstolo João usa essa expressão para se referir à pré-existência da segunda pessoa da Trindade, que é Cristo. No princípio, é uma expressão também utilizada no início de Gênesis, quando a Bíblia começa o relato da criação. Então, essas palavras se referem ao princípio do espaço-tempo material do universo, quando os céus e a terra foram criados. É interessante perceber que João diz era o Verbo. A escolha do verbo ser apontado para o fato de que, antes mesmo do mundo existir, o Verbo já era. Ele sempre foi e nunca começou. A palavra verbo no original compreendia o termo grego logos, que significa palavra. O termo é amplo e era usado na filosofia grega para indicar o princípio racional que ordenava o universo. No entanto, João não está se referindo a esse sentido para falar de Cristo. Aqui, o apóstolo está falando do Logos de Deus. João está retomando a teologia do Antigo Testamento, que já representava a palavra de Deus de forma personificada, o que acontece em livros como Salmos e Provérbios. Através das palavras, nós nos comunicamos. Assim, tornamos conhecidas as nossas vontades. As palavras revelam o que está em nossa mente e coração. Nesse sentido, Cristo é a própria encarnação da palavra de Deus, o Logos divino e a revelação suprema da vontade do Criador. Através de Jesus, tínhamos a imagem perfeita do Deus que governa céus e terra. Ele é aquele que expressa a mente de Deus e revela o Criador aos homens. Jesus é a palavra final de Deus para a humanidade e a expressão exata do ser divino. É impossível dissociar Cristo das Escrituras. Elas apontam para Ele e Ele para elas. Jesus é a grande mensagem de Deus para nós e estava presente antes mesmo do universo ser criado. Bem, essa interpretação tradicional do texto de acordo com a tradição cristã. O pesquisador Melvin Vopson, ele tem, porém, uma ideia bastante diferente. Para ele, o texto indica de algum jeito que nós vivemos numa simulação. Bom, se você sente que está vivendo numa convincente realidade virtual, como o que acontece nos filmes Matrix, Vopson pensa que você está correto. O pesquisador é um professor de física da Universidade de Portsmouth e afirma que o nosso universo inteiro pode ser uma avançada simulação feita por computador. E a prova para essa hipótese da simulação estar correta pode estar escondida nessa passagem da Bíblia. Vopson afirmou o seguinte: a própria Bíblia nos conta que vivemos numa simulação e também nos conta quem está fazendo isso. É feito por uma IA, uma inteligência artificial. Vopson argumenta que a expressão "o verbo" se refere, na verdade, ao código de computador oculto que governa e controla a simulação que chamamos de realidade. Assim como todos que já trabalharam com programação ou que, pelo menos, assistiram Matrix, sabemos que uma simulação de computador, seja grande ou pequena, consiste em letras e números que escrevem as regras que regem
todas as coisas que foram criadas. O acadêmico complementa afirmando que, ao dizer que o Verbo era Deus, as Escrituras indicam que Deus faz parte da simulação e não é algo separado. Em outras palavras, a entidade que controla tudo também vem da escrita do código. Vejamos as palavras de Vopson. O código que executa a simulação não está separado do divino, mas sim é uma parte integrante dele, talvez uma IA. Para o acadêmico, a teoria também é embasada pela seguinte frase: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A frase implica num criador que trouxe o universo simulado à existência através do verbo, que é o código. O ato da criação, presente no início do livro de Gênesis na Bíblia, é algo análogo a um feito de simulação e programação divinas. A teoria pode ajudar, dependendo do ponto de vista. Os cristãos que não conseguem entender como Deus criou tudo em 6 dias. O Criador pode ter feito a realidade numa simulação encapsulada num programa de computador extremamente complexo. A hipótese do professor Melvin Vopson está presente no seu novo livro, Realidade Recarregada, o caso científico para um universo simulado. Apesar dos argumentos, Melvin não diz com certeza que acredita na teoria. Para ele, os indícios são tantos que a questão precisa ser observada. Isso não indica que o cientista acredita plenamente na hipótese. Vopson disse o seguinte para o site e jornal Daily Mail: o que é verdadeiramente notável é que a interpretação dada está totalmente alinhada com os acontecimentos dos nossos tempos. O surgimento da IA e também é exatamente o que Matrix estava projetando. Tais pensamentos, com certeza, são vistos como um sacrilégio por boa parte de vários fiéis. Mesmo assim, o acadêmico tem certeza que a questão terá profundas implicações para a teologia cristã. Uma sobreposição pode surgir onde a crença numa teoria de universo simulado e a necessidade religiosa de um Criador onipotente podem coexistir de forma harmoniosa. Assim, a perspectiva da simulação se alinharia com as crenças religiosas que mantêm a vida humana significativa e com um propósito. Então, em vez de verem a hipótese do universo simulado como uma ideia antagônica às crenças religiosas, as pessoas poderiam enxergar a ideia como uma perspectiva complementar. Vopson também disse ao Daily Mail que nossas vidas possuem diversas pistas que somos meros personagens num mundo virtual avançado. Sim, segundo ele, existem indícios que vivemos num grande jogo. Os exemplos são vários. Velocidades como a do som e da luz, que servem como um limite para a nossa existência, podem corresponder à velocidade de processamento do supercomputador que mantém a realidade. As coisas não podem ultrapassar essas velocidades porque a máquina não processa mais rápido do que isso. Além disso, as leis da física funcionam parecidas com códigos de computadores que usam números para indicar como as coisas funcionarão. Todas as coisas precisam seguir essas delimitações presentes no código, assim como não conseguimos fugir das leis da física. Já as particularidades elementares de nossa existência são os pixels da nossa simulação, uma vez que, em computadores, esses pontos são as menores unidades que compõem uma imagem. Vopson afirma que a abundância de simetria no mundo também é um indício. É possível perceber essa característica em diversas coisas do dia, como borboletas, flocos de neve e flores. A simetria seria uma técnica utilizada com o objetivo de economizar energia para renderizar, ou seja, gerar o mundo construído digitalmente. As máquinas fazem algo parecido. A teoria da simulação está longe de ser uma ideia presente apenas na mente do professor Vopson. Na verdade, é popular entre um grande número de figuras conhecidas. Entre elas estão o fundador da Tesla, Elon Musk, e o astrofísico e apresentador de TV, Neil deGrasse Tyson. Em 2016, Musk disse que as chances de vivermos num universo real, quando em comparação com um simulado, são de 1 em bilhões. Na ocasião,
Musk usou o termo realidade base. A expressão faz parte da expansão de uma teoria de que existem diversas camadas de falsas realidades que precisam ser superadas até que a verdadeira existência venha à tona. A ideia foi bem desenvolvida no filme A Origem, do grande diretor Christopher Nolan, que foi lançado no ano de 2010. Esses argumentos vão ao encontro do que René Descartes disse em 1637. O filósofo francês disse cogito ergo sum, que quer dizer, em latim, penso, logo existo. Para ele, a habilidade de duvidar da nossa natureza e de nossa realidade é essencialmente a prova de que existimos. Bem, pelo menos em alguma medida. A ideia de absolutamente tudo que existe estar em uma projeção da verdadeira realidade não é algo muito longe do que cientistas atuais estão pesquisando. A ideia filosófica já é antiga e até mesmo nos lembra o mito da caverna de Platão. A teoria de que a realidade é uma simulação ganha fôlego principalmente na física quântica. Pesquisadores estudaram essa possibilidade num laboratório, ainda que o experimento tenha sido controverso. Estou me referindo a Thomas Campbell, ex-cientista da NASA, e o seu grupo de físicos. A equipe de cientistas também inclui Farbod Cashnow. O pesquisador é da Universidade Politécnica Estadual da Califórnia, em Pomona. O grupo está na vanguarda dessa extremamente controversa teoria. Uma viagem, né? A hipótese deles é que o universo poderia funcionar parecido com, acredite se quiser, um videogame. Haveria uma realidade criada sob demanda e medida para os observadores conscientes nela presentes. Bem, a hipótese não é nova, como já mencionei. Há muito tempo, filósofos pensam em ideias semelhantes. Dessa vez, porém, a teoria se baseia numa interpretação não convencional da mecânica quântica. A interpretação acontece especificamente no famoso experimento da dupla fenda. Nesse experimento, a luz é disparada através de duas fendas feitas num obstáculo de determinado material. Muito bem. Nesse instante, observa-se um padrão de interferência, o que indica que a luz age como uma onda. Porém, ao observar a luz com detectores, o padrão desaparece. Dessa forma, compreende-se que a existência de uma observação afeta o comportamento das partículas. Assim, as partículas subatômicas parecem se comportar de maneira diferentes quando observadas. Até hoje, esse fato intriga muito os físicos. Campbell sugere que o fenômeno pode ser um indício de que a realidade só é renderizada no momento em que ela é observada. O termo renderizar é usado na computação gráfica e significa converter uma série de símbolos gráficos num arquivo visual, ou seja, fixar as imagens num vídeo, convertendo-as de um tipo de arquivo para outro, ou ainda traduzir de uma linguagem para outra. Assim, a realidade se assemelha a um jogo de computador que só gera as partes do mundo virtual a partir do momento em que o jogador está vendo aquela parte do jogo. Bom, na medida em que ele joga, o mundo virtual é gerado. Outros experimentos foram feitos para testar a hipótese da simulação. A equipe descreveu o que fez em seu artigo Testando a Teoria da Simulação. O material foi publicado em 2017 no Jornal Internacional das Fundações Quânticas. Ali, geralmente são colocadas variações do experimento da dupla fenda. Duas estratégias podem ser seguidas para testar a teoria da simulação de acordo com a equipe no artigo. O estudo também foi publicado no servidor de preprints eletrônicos de nome ArcSys. As duas estratégias são as seguintes. A primeira é testar o momento da renderização. A segunda já é um pouco mais complexa. Vamos abrir aspas e usar as próprias palavras dos pesquisadores. Explorar requisitos conflitantes de preservação, de consistência lógica e prevenção de detecção para forçar o mecanismo de renderização de RV a criar descontinuidades em sua renderização ou produzir um evento de assinatura mensurável em nossa realidade que indique que ela deve ser
simulada. Bom, você não entendeu nada, né? Junte-se a nós. Vamos aos experimentos. Num dos mais simples, os pesquisadores propõem armazenar dados sobre a trajetória das partículas e os padrões que elas formam em pendrives separados. Em seguida, é preciso destruir aleatoriamente alguns deles antes mesmo que alguém veja os resultados ali armazenados. Se os padrões de interferência só aparecem quando os dados da trajetória correspondente tiverem sido destruídos, segundo o grupo, seria um indicativo de que a realidade é gerada na hora da observação. No artigo existem versões mais complexas do experimento. No entanto, como não temos tempo suficiente para destrinchá-las aqui, e talvez não seja o interesse de todos e tão fundo no assunto científico complexo, sugiro que leia o artigo caso você tenha interesse. De acordo com o comunicado recente, a teoria da simulação do pesquisador Campbell difere do conceito de simulação ancestral. Tal conceito foi proposto pelo filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Bostrom formulou a hipótese da simulação. Campbell afirmou que sua hipótese difere da hipótese do britânico por considerar a consciência como um elemento essencial da realidade. Para o pesquisador de Oxford, porém, a consciência seria mais um resultado da simulação. Bem, se todos os 5 experimentos funcionarem como esperado, eles desafiarão a compreensão convencional da realidade e revelarão conexões profundas entre a consciência e o cosmos, acrescentou o cientista especialista em física aplicada da NASA e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Você que não se dá muito bem com esse tipo de teoria, talvez esteja se perguntando como esse cientista arrecadou fundos para uma pesquisa tão abstrata. Para financiar experimentos, Campbell criou uma organização sem fins lucrativos chamada Centro para a Unificação da Ciência e da Consciência. A sigla em inglês é CUSAC. De acordo com um comunicado feito para a imprensa, o pesquisador arrecadou dinheiro através de um site de financiamento coletivo chamado Kickstarter. Bom, eu gosto de relembrar a todos que a teoria é altamente especulativa e controversa, com certeza. Muitos outros físicos acreditam que existam explicações mais plausíveis para os fenômenos quânticos. Por isso, não seria necessário utilizar a suposição de que a nossa realidade humana seja uma simulação. É bastante improvável que estudos como os de Campbell forneçam uma prova definitiva que encerre a discussão. Não é como se fôssemos descobrir de uma vez por todas que tudo não passa de uma grande mentira. Mas, mesmo assim, as pesquisas na área continuam a todo vapor. Melvin Vopson é aquele que diz que a Bíblia prega a existência da simulação, explorou a possibilidade de que uma nova lei da física poderia sustentar a teoria do universo simulado. O campo que faz parte da física da informação sugere que a realidade poderia ser composta principalmente de unidades de informação. Seria algo parecido com os bits, que sabemos que existem em máquinas como os computadores. Numa pesquisa anterior, Vopson propôs que a própria informação possui massa e que as partículas elementares contêm informações sobre a sua identidade. Funcionaria de forma semelhante ao DNA humano. Sim, é uma teoria também controversa e, de certa forma, um pouco difícil de se imaginar, de se abstrair. Cientistas continuam a procurar a verdade em seus experimentos e hipóteses. Para reiterar o que pesquisam, por vezes se utilizam das mais diversas fontes. Vopson não é o primeiro a usar a Bíblia para embasar suas ideias revolucionárias. No entanto, é preciso lembrarmos que os autores das Escrituras viveram há milhares de anos atrás e tinham como objetivo atingir o povo de sua própria época e fiéis que surgiriam no futuro. Portanto, é muito difícil utilizar esse livro de origem religiosa como uma base para teorias científicas. A Bíblia tem um propósito e uma origem muito superiores de acordo com o próprio cristianismo. Logo, apesar de haver um futuro promissor para as pesquisas do campo do universo simulado, é muito difícil encontrar respaldo nas palavras de Moisés, Jesus, Daniel ou de qualquer outro teólogo e historiador do ramo bíblico. Porém,
E se por todos esses anos estivéssemos errados ao interpretar a Bíblia? Não só ela, mas toda a realidade à nossa volta. E se tudo não passar de uma camada controlada por alguém superior? E se for verdade?